Olá, obrigado por estar conosco aqui na TV Princesa. Começamos agora mais uma edição do Conversa Franca. Hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo. Estamos a poucos dias do Mundial, que começa na próxima quinta-feira, dia 12 de junho. A última vez que nosso país sediou a Copa foi em 1950. 64 anos depois, conquistamos 5 títulos e o país é considerado a pátria do futebol. Mas estamos num clima de festa ou de contestação. Para analisar esse cenário, eu vou conversar hoje com o Lincoln Frias, pós-doutor em filosofia pela UFMG e professor da Unifal aqui em Varginha. Lincoln, muito obrigado então por ter aceito esse nosso convite aqui do Conversa Franca. Eu que agradeço, é um prazer. Em relação a esse questionamento que eu fiz aqui nessa apresentação, a gente está num clima de festa ou num clima de contestação para você, Lincoln? Eu acho que o problema é que a gente está num misto dos dois, né? Há bastante desconfiança em relação à Copa, principalmente por causa das manifestações do ano passado durante a Copa das Confederações. Na verdade, eu acho que é consenso que todo mundo imaginava que durante a Copa do Mundo ela seria muito mais bem vista pela população, ela seria muito mais bem aceita pela população e teria muito mais clima de festa. Mas, por enquanto, o que a gente vê é um clima de desconfiança e um clima de expectativa para saber não só se a seleção vai ganhar a Copa, mas também para saber se as manifestações do ano passado vão se repetir. O que eu acho uma pergunta bem difícil de se responder. Assim como a gente não imaginava a gente não imaginava que as manifestações seriam tão grandes quanto foram no ano passado, é difícil saber se elas vão conseguir ser tão grandes novamente nesse ano. Com certeza vão acontecer, mas a gente não sabe o tamanho a proporção que elas vão tomar. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte, quando o Brasil foi anunciado em 2007 que seria o país aí que a gente iria sediar a Copa do Mundo, foi vendido para a gente uma série de ilusões, uma série de miragens. Você acha que é muito por causa disso que a gente está nesse clima de contestação, que a gente não está acreditando em muita coisa? Porque, por exemplo, obras de mobilidade urbana, os próprios estádios, aeroportos, muito foi prometido lá em 2007. E hoje a gente não vê muita coisa concretizada ou muita coisa deixada. Você falou que você estudou em Belo Horizonte, né? Foi prometido aí o metrô para Belo Horizonte. E esse metrô não foi concretizado, mas foi feita uma obra do MOVE, por exemplo. É isso. Eu não diria que foi por causa da frustração em relação ao que foi prometido de legado da Copa que estão acontecendo as manifestações. Eu acho que as manifestações estão acontecendo por questões mais profundas. Mas, realmente, muito das obras não estádio, né, das obras não futebolísticas que se esperava e que se prometeu para a Copa do Mundo não aconteceram. Os aeroportos são talvez o caso mais grave e eles não aconteceram, acho que não por falta de vontade política, mas talvez porque os nossos modelos de licitação não permitiam que fosse feito tão rápido, porque houve muito atrito entre as diferentes esferas de governo, houve falta de planejamento. Aí não sei se foi intencionalmente vendido como uma ilusão ou se foi uma série desses problemas, um pouco de incompetência, um pouco de dificuldade burocrática por causa do modelo de licitação, uma vontade de diferentes grupos políticos em diferentes esferas do governo, né, porque para sair essas obras precisaria que se alinhassem governo federal, estadual e municipal, e em vários casos no Brasil, o que é sadio, eles não coincidem, são de partidos diferentes e isso pode ter criado atritos diferentes. Agora, por que aconteceram as manifestações? Eu imagino que as manifestações não aconteceram, não foi por causa, porque essas promessas não aconteceram. Eu acho que as manifestações aconteceram por uma série de dificuldades que o país já enfrentava em relação à saúde, educação, mas principalmente mobilidade, né, que foi onde começou. Né, as manifestações começaram com as manifestações contra o aumento das passagens em São Paulo e o que era antes um movimento bastante localizado, né, esse movimento Catraca Livre, Passe Livre já existia desde 2007, já vinha se manifestando. O que aconteceu é que o ano passado, a melhor explicação que se tem é que as manifestações cresceram no ano passado, depois que essas manifestações contra o aumento das passagens foram reprimidas muito violentamente pela polícia. E aí, os veículos de comunicação que até então vinham cobrindo as manifestações como exageradamente violentas, criando mais problemas para a população do que ajudando a população, quando
a repressão policial aumentou, e principalmente depois que a repórter da Folha de São Paulo levou o tiro de borracha no olho, a cobertura das manifestações mudou, né? E aí mais gente foi para a rua, e aí isso foi crescendo para outros lugares do Brasil, e aí as pautas se diferenciaram, né? Os interesses das pessoas que estavam se manifestando foram muito diferentes. Deixou de ser só do trânsito, e aí começou a ser contra a corrupção, contra gastos da Copa, né? Mas o início das manifestações eu acho que nem foi por causa da Copa. Assim, a Copa das Confederações era só uma vitrine, né, que permitiu mobilizar mais as pessoas se interessarem mais e ter uma resposta mais pronta, mais rápida do governo, que não podia deixar as coisas saírem do controle e dar errado. Mas em relação a essa mudança, você disse aí que as manifestações tomaram um novo tom a partir do momento que a repórter da Folha de São Paulo levou um tiro no rosto e tudo. Mas em um certo momento que entraram alguns grupos, por exemplo, os Black Blocs, e tomaram conta dessas manifestações e transformaram as manifestações e não deixaram elas legítimas, né? Como um poder assim realmente de protesto, de inquietude, das pessoas quererem algo diferente. Elas irem para a rua só para quebrar os locais. Então, não teve essa mudança também? Foram duas fases dessas manifestações? Foram duas fases. As manifestações são muito complicadas, né? Até isso que eu falei, que elas mudaram de tom depois da repórter, do caso da repórter lá. É difícil falar que foi por causa disso, assim, é difícil interpretar. Mas teve duas mudanças que foi interessante ver. Uma primeira é que as manifestações deixaram de ser ridículas. Normalmente a classe média olha para pessoas se manifestando na rua, olha que coisa ridícula, está atrapalhando o trânsito, está atrapalhando não sei o quê. Né? Manifestação costuma ser um negócio de esquerda radical, que as pessoas não gostam. E de repente se tornou legal ir para a manifestação, né? As pessoas tiravam foto da manifestação e colocavam no Facebook e tal. Essa mudança foi interessante, não era de se esperar que a manifestação de repente virasse cool, virasse algo bacana ir para a manifestação. E o caso dos Black Blocs é ainda mais complicado, porque os Black Blocs, eles são um movimento anticapitalista, né, que não reconhece a legitimidade nas regras que permitem que a competição no mercado aconteça. Por isso que eles destroem principalmente bancos, né, concessionárias de grandes montadoras e não sei o quê. Só que aí, esse tipo de movimento anarquista, que é o Black Bloc, né, contra o capitalismo, contra o mercado, contra a instituição central como governo, chama muito baderneiros. Sim, né, pessoas que estão lá só para fazer bagunça, né, bêbado, não sei o quê, que gostam de violência, que gostam de brigar. Então, até mesmo o Black Bloc, ele próprio já é um movimento complicado, assim, porque ele é contra a centralização, contra a organização, tem uma pauta legítima, né, faz sentido talvez criticar o capitalismo e esse tipo de regra de mercado, só que aí dentro dele se misturam pessoas que nem têm a sofisticação para pensar essas coisas e querem só fazer bagunça. E aí o que acontece com a mídia é que num certo momento começa a dividir entre manifestantes e os baderneiros. Mas é complicado, assim, porque muitos dos baderneiros, eles estão usando aquela baderna como movimento político, assim. Não estou falando que estão certos, estou falando que até eles são mais complexos, mais profundos do que isso. E a Copa, ela é vista também como muito capitalista, não é isso? Porque, por exemplo, a gente fala aí do padrão FIFA, né? Que agora a presidente Dilma falou que não existe padrão FIFA, é padrão Brasil, né? Em relação a esses estádios estarem da maneira mais sofisticada possível, esses aeroportos, não para os brasileiros, mas para as pessoas que vão vir de outros países para cá. Então, isso existe também um questionamento em relação a isso, por exemplo. A gente está pegando o nosso dinheiro para investir para que outras pessoas se divirtam, porque, por exemplo, pouquíssimos brasileiros vão ter acesso à Copa do Mundo no estádio em si. Vão assistir muito pela televisão e tudo. Então, entra um pouco disso também, dessa versão anticapitalista trazida pela FIFA, tem a questão do capitalismo, da sede de lucro da FIFA, de usar a gente para ganhar dinheiro para os outros, para fazer diversão dos outros, mas eu acho que o mais grave com a FIFA não é nem o fato dela ser capitalista e ter como objetivo o lucro. O mais grave da FIFA é que ela passa por cima da legislação nacional. Assim, né? Um dos grandes princípios constitucionais é o da soberania nacional. Assim. No nosso território, no território brasileiro,
quem manda é o povo brasileiro, a vontade do povo brasileiro, através do parlamento, da nossa legislação, não sei o quê. E aí, em vários momentos da preparação para a Copa, a FIFA exigiu que se passasse por cima da legislação brasileira. Um exemplo simples é a venda de bebida dentro dos estádios. Né? Por causa do nosso histórico de brigas de torcidas, o Estatuto do Torcedor, uma legislação brasileira, prevê que não se pode vender bebida dentro dos estádios. Aí a FIFA, como é patrocinada, tem ligação com várias... Exatamente. Isso exige que se possa vender. Então, foi preciso passar pelo Congresso Nacional, com muita pressão do Executivo, para que o Legislativo aceitasse uma lei que revogasse uma lei que a gente já tinha, mas para atender a algo da FIFA. Foi uma brecha, utilizou uma brecha aí. Hoje não se pode beber nos estádios em jogos normais, né? Somente os jogos da Copa do Mundo. Mas aí o ponto é, a gente já sabia, quando a gente quis trazer a Copa do Mundo para cá, a gente já sabia que a FIFA exigiria essas coisas. A gente, os organizadores da Copa, os técnicos lá do governo que decidiram se organizar para trazer a Copa para cá. Então, é triste para a gente se sentir desrespeitado assim, mas de certa maneira a gente já sabia. Será que a gente já sabia? A população em geral já sabia disso ou ela foi ludibriada, como diz a minha mãe? Assim, ela foi levada a entender que seria bom para o país? Pois é, esse é o problema de um regime representativo, né? De que as decisões são tomadas por pessoas que a gente escolheu para estar lá, mas muitas vezes a gente não tem as informações que eles têm, né? Você tem uma assimetria de informações, eles sabem coisas que a gente não sabe, eles dizem coisas para a gente acredita neles, mas eles sabem que não vão conseguir cumprir. Então é difícil analisar no caso da Copa o quanto era uma coisa, o quanto era outra. Mas que foi acontecendo vários problemas, isso é verdade. Assim, a FIFA queria que fossem 11 sedes. E aí o governo federal insistiu que fossem 12 sedes, o que significa mais dinheiro gasto, né? Mais estádios em lugares que talvez não vai ter tanto público. Mas com a ideia de vender uma imagem do Brasil, fazer o turismo chegar a esses lugares, a Arena Pantanal, por exemplo, Manaus, né? Fazer o turismo chegar até esses lugares, essas outras obras. Aí é uma questão técnica muito, muito difícil de saber se vai compensar ou não vai compensar. Mas como a gente estava conversando antes, talvez o principal legado da Copa não seja nem obras de mobilidade, nem os estádios, mas ter politizado a população. Assim. Exatamente. Vamos deixar um pouquinho para a gente falar isso no segundo bloco. Então a gente volta daqui a pouquinho com Conversa Franca. Hoje eu estou entrevistando Lincoln Frias, que é pós-doutor em filosofia pelo FMG e professor da Unifal aqui em Varginha. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Gabi não foi para a praia de ressaca, amanheceu. Bebeu, o sol perdeu as ondas, seu paquera que era seu. Passou mal o dia inteiro, dessa vez ela aprendeu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Curta a adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos com Conversa Franca. Hoje eu estou entrevistando o Lincoln Frias, que é pós-doutor em filosofia pela UFMG e professor da Unifal aqui em Varginha. Então, Lincoln, a gente estava falando em relação a esse legado. O presidente Dilma falou que o legado da Copa vai se manter no país, que nenhum turista vai levar essas obras de infraestrutura, dos estádios embora, né? Vai levar somente a nossa empatia, o jeito que o brasileiro tratou.
E a gente está falando do legado em relação às manifestações que não aconteciam no Brasil desde a época da direta já, aí na década de 1980, né? Eu acho que esse é o mais importante, no seu ponto de vista. Eu acho que é o mais importante para fazer o Brasil funcionar melhor, assim, para a gente se tornar um país melhor. O que a gente mais precisa... Normalmente a gente fica imaginando que vai votar num político super honesto e colocar ele, quando aqueles políticos honestos chegarem no poder, o Brasil vai ser bom e tal. Mas, na verdade, a gente não deve confiar tanto nos políticos. O que a gente deve esperar mais é que a população fiscalize esses políticos, que a população vigie esses políticos, que a gente esteja o tempo todo pressionando eles para que eles façam o que eles prometeram, ajam de acordo com as leis, que a gente não vote novamente em quem cometeu algum ilícito, etc. E aí, essa mobilização da população é que talvez provoque esse tipo de mudança, que a população fique mais atenta ao que está acontecendo. Então, mais do que aumentar a porcentagem de investimentos externos no Brasil, talvez o que a gente mais precise é que a população vote melhor, fiscalize melhor os seus políticos, participe mais das instâncias de participação que a gente tem, os conselhos municipais de saúde, no Conselho Municipal de Educação, que é a maneira da população vigiar esse tipo de coisa. E as manifestações aconteceram quando os estádios já estavam construídos, praticamente. Mas as obras das Olimpíadas ainda estão por se fazer. Então, tomara que essas manifestações garantam que nas Olimpíadas a gente vai desperdiçar menos dinheiro, que as Olimpíadas vão acontecer dentro do orçamento, no cronograma correto, porque qual que é o problema dos atrasos nos estádios, por exemplo? É que quando alguma empresa é contratada em regime de urgência, isso dispensa uma série de mecanismos de fiscalização. Então, o fato de que foi se atrasando gerou problemas, mais gastos no final. Então, as Olimpíadas estão aí para que isso não aconteça. Mas esse ano a gente também tem eleições. Daqui a 2 anos tem as eleições municipais e tal. A esperança é que esse tipo de mobilização fique para esses outros momentos, sabe? Não só lá na hora da Copa, quando está a imprensa internacional. Então, talvez o principal legado da Copa seja ter feito pessoas que nunca tinham participado de nenhuma manifestação participar de uma primeira manifestação na vida. E isso aumenta a chance de que ela vai participar de uma segunda, de uma terceira, de que ela vai tentar ir para algum conselho municipal de saúde, de educação. Sim. Na época de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa, para o Uruguai e tudo, ele ganhou de novo em 1958. E o Nelson Rodrigues utilizou um termo aí de deixar de ser vira-lata, Você acha que aí o brasileiro vai deixar de ter essa baixa estima, vai aumentar a autoestima dele em relação a participar realmente desses conselhos mesmo, mais ativamente? A ideia da síndrome de vira-lata é a ideia de que o brasileiro... O Nelson Rodrigues escreveu isso antes da Copa de 58, quando o Brasil estava viajando para a Suécia para participar da Copa e se referindo à derrota que a gente teve dentro do Brasil para o Uruguai, que a gente se achava muito coitadinho, e que tudo... os estrangeiros eram sempre melhores no futebol, sempre melhores na política, melhores na ciência e tal. E a gente... Bom, o brasileiro é muito complicado, A gente tem um pouco essa visão do vira-lata. Até hoje a gente ouve falar, quando você quer dizer alguma coisa, tal relógio é importado, tal óculos é importado. Importado significa melhor, não importa importado de onde. Assim. Mas em várias coisas a gente faz melhor do que os estrangeiros. Mas, por outro lado, os brasileiros também têm uma imagem melhor, uma imagem de si mesmo melhor do que deveria ter. Por exemplo, a gente se acha melhor do que os outros países da América Latina, mas o Chile tem um PIB per capita maior do que o nosso, a Argentina tem, o Uruguai tem. Vários desses lugares a saúde funciona melhor, a educação funciona melhor do que aqui no Brasil. Então, talvez as manifestações sirvam como espelho para a gente parar para pensar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, o que a gente dá conta de melhorar, onde a gente precisa de melhorar. Mas tudo isso é muito impreciso, Eu acho que nas eleições que essas coisas se resolvem melhor. Em relação a esse espelho, por exemplo, se o turista vier aqui ao Brasil e for mal recebido, você acha que isso pode ocasionar uma série de problemas para o Brasil? Ao invés de ser uma vitrine boa, a Copa pode ser uma vitrine ruim para o país? Pois é.
também tem os dois lados, né? Se por um lado a gente deixa de ser visto, talvez se por causa das manifestações acontecer algum problema de atraso com a Copa, um problema de organização com a Copa, isso de alguma maneira estrague a imagem do Brasil como destino turístico ou de grandes eventos e tal. Por outro lado, a gente também não quer ser visto como um país servil, né? Um país em que a população aceita qualquer desmando dos governos, que a população aceita qualquer interferência de um organismo internacional como a FIFA, né? Uma empresa internacional que vem aqui e começa a mudar a nossa legislação. A gente também quer ser visto como um país cuja população é capaz de pressionar os governos para fazer o que deve fazer, né? Os trabalhadores pressionarem para ter melhor salário, o movimento sem teto pressionar para ter moradia adequada, não deixar a especulação financeira dominar, a especulação imobiliária dominar as partes mais nobres da cidade, etc. Então, entende que tem esse lado ruim de repente não vai ser tão legal para os turistas que vêm aqui beber cerveja e assistir futebol, mas por outro lado melhora a imagem do Brasil diante de organismos humanitários, organismos de direitos humanos, organismos democráticos, mostrando que agora a gente tem uma população que não é a mesma da década de 70, que aceitava a ditadura, né? Tirando de lado os movimentos revolucionários. Mas, entende, o fato de que a população agora se mobilize para reivindicar alguma coisa também é uma boa imagem do Brasil, uma imagem de um país democrático. Mas isso também tem que ter os limites, né? A gente estava conversando em relação a, por exemplo, a Síria, a Ucrânia agora, que muitos movimentos utilizaram, né, esses contextos, depuseram o presidente, por exemplo, mas aí se tornou o caos do país. Então tudo tem que ter um pouco de limite Certíssimo, também. muito bem lembrado. Assim, a ditadura, o golpe militar no Brasil aconteceu sob o argumento de que estava virando uma bagunça o governo do Jango e que os militares iam colocar ordem e logo depois devolvia para os civis, né? Então, essas manifestações correm um grande risco, né? Ainda mais porque elas aconteceram nacionalmente, não foi localizado nem nas metrópoles, né? Uma cidade pequena como Varginha teve manifestações de rua de que de repente apareça algum líder político e não, eu vou botar ordem nisso. Assim, tem muita corrupção, tem muita bagunça e eu vou colocar a ordem nisso. Esse é um grande risco de acontecer um golpe de Estado numa situação dessas. Assim. Então, esses movimentos populares, eles são legítimos, é interessante que eles aconteçam, mas tem um grande risco. Durante uma manifestação dessa, se a polícia mata 2 manifestantes, e aí os manifestantes partem para cima da polícia, e aí os manifestantes matam 2 policiais, os policiais matam 10 manifestantes de volta, e começa esse tipo de batalha, como está acontecendo na Venezuela, como aconteceu na Ucrânia e tal, é esse tipo de coisa que pode levar a alguma quebra democrática, assim, o contrário do que a gente queria, né? Então, por isso os black blocs são perigosos, né? Por isso, apesar de tudo aquilo que a gente tinha conversado, de ter uma certa legitimidade de fundo, eles são perigosos, assim, porque eles são pessoas mascaradas, dispostas a partir para a violência, que não reconhecem a legitimidade da lei, né? E aí então pode aparecer algum líder policial, militar, para tentar segurar isso, bem intencionado ou mal intencionado. Entende? É interessante, as manifestações são interessantes, mas também são perigosas. Lincoln, infelizmente a gente já está encerrando o programa aqui e é muito complexo esse tema mesmo. Você como filósofo aí, que seu papel é analisar esses contextos todos e tal, mas é muito difícil a gente prever alguma coisa, né? Mesmo estando a poucos dias de se acontecer esse evento, a gente não sabe bem. E o reflexo disso, por exemplo, para as eleições, né? A gente vai ter em outubro as eleições. Então, assim, queria que você utilizasse esses últimos minutos que a gente tem para conseguir fechar um pouco esse pensamento, se fosse possível, né? Para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo no país hoje. Longe de mim tentar fazer alguma previsão, eu acho bastante impossível, porque depende de quantas pessoas vão aderir às manifestações, né, quais os movimentos sociais vão conseguir se organizar para levar pessoas às manifestações, depende de como a polícia vai responder a isso, né, como as pessoas vão responder à resposta da polícia, como que a mídia vai cobrir isso, né, a resposta do governo federal. Então, tem muitos fatores em jogo, e quando tem muitos fatores em jogo, é muito difícil fazer esse tipo de previsão.
Então não vou me arriscar, não. Uhum. É realmente bem complicado mesmo. A questão, no meu ponto de vista, igual a gente estava conversando, é que eu, pelo menos, não estou vivendo o clima de Copa. A gente vai até começar aqui na TV Princesa essa semana um especial aí com um pesquisador falando sobre Copa, um pouco sobre essas histórias, a história da Copa. Mas mesmo assim, era para estar muito mais alicerçado no país, esse clima de Copa, clima de alegria e tudo. E não tá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Falta pouco tempo, falta uma semana para isso. Mas o fato de não estar tanta alegria, assim, né, talvez seja um bom sinal, assim, de uma população consciente de, pô, bacana ver a seleção jogar aqui, mas tem todos esses outros problemas, a gente não pode se esquecer. Né? Talvez seja bom a população não ter comprado tão alegremente a ideia da Copa. Assim, acho que essa desconfiança é como tem que ser. Não é mais o ópio do povo, né? Muitos dizem que pão o e futebol, circo, a política do pão e circo e tudo. Interessante. Lincoln, muito obrigado. Nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Esta e outras entrevistas podem ser vistas novamente no nosso site. Acesse www.varginhacultural.com.br. Entre também em contato conosco pelo 3690-2710 ou 3690-2711 e também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e o Jornal Cidade. Mais uma vez, obrigado e até a próxima quarta-feira, que a gente vai estar aqui com o Lúcio Caldeira falando sobre Copa do Mundo de novo. Ele que é o apresentador do nosso especial aqui da TV Princesa sobre Copas do Mundo. Lincoln, muito obrigado. Então, sempre portas abertas para o pessoal da Unifal aqui para analisar esses cenários nossos. Eu que agradeço, e a Unifal está de portas abertas, a gente sempre tem vários eventos sobre manifestação, sobre questões políticas, é só seguir a Unifal no Facebook, lá tem um monte de informações, Unifal Varginha. E as inscrições também para os cursos da Unifal estão abertas pelo SISU agora, começou essa semana, né? Então, quem quiser ter aula com o Lincoln é só se inscrever lá, né? Tanto no mestrado como na graduação também, né, Lincoln? Então, tá, Jair, muito obrigado. Eu que agradeço.